Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 26, O Campo de Batalha, parte 3. Curiosamente, deixar de acreditar num Deus exclusivamente pessoal e aceitar outro que se abstém de envolvimentos não significa receber uma estátua sólida, talhada em madeira ou pedra e firme em sua base. Exceções não faltam. A estátua se racha e exige reparos frequentes. Quem, com efeito, consegue sondar Deus? Ele é impessoal, sem dúvida nenhuma. No entanto, reside em todos nós e preocupa-se com cada um de nós pessoalmente, quando lhe entregamos o coração. Sua impessoalidade consiste em nada querer de nossa parte, exceto, é claro, o nosso amor, pois dentro de cada criatura, por intermédio dos sentimentos humanos, ele se mostra também intensamente pessoal. Anseia pelo nosso amor. Sentimentalismos não o demovem. A oferenda sincera e completa do próprio eu, sim. Milagres autênticos são um traço constante da vida espiritual. Quando apelam para a Mãe do Universo, as pessoas obtêm resposta favorável. A condição desse relacionamento com ela é a confiança absoluta, quase infantil, e a ausência total de motivos egoístas. Permita-me concluir essa discussão com uma história curta, mas verídica, da vida de Paramahansa Yogananda. Morando na Califórnia, viajava frequentemente entre seu domicílio em Mount Washington, Los Angeles, e sua cabana de praia situada a uns 150 quilômetros ao sul, em Encinitas. Em Laguna Beach, pequena cidade no trajeto, descobriu uma confeitaria que fabricava deliciosas rosquinhas escocesas. Um mestre de seu quilate não costuma ligar-se a prazeres e não é movido pelo mínimo desejo de satisfazê-los. Ainda assim, pode gozar as coisas deste mundo. Se é forte em seu desapego, não precisa estar sempre distanciado de tudo. Dito isso, podemos agora relatar que ele às vezes interrompia a viagem entre Los Angeles e Encinitas para entrar na confeitaria. No carro, pouco depois, partilhava com os companheiros o prazer de degustar os doces. Era algo que ele gostava de dividir, principalmente com a Divina Mãe. Certo dia, o carro parou diante da confeitaria e uma discípula desceu para comprar uma pequena porção de roscas. Daí a pouco voltou informando com tristeza que tudo já fora vendido. O mestre, conforme nos contou depois, não se sentiu desapontado, apenas surpreso. Jamais fizera coisa alguma sem antes consultar a Divina Mãe. Teria ela, dessa vez, lhe pregado uma peça? Divina Mãe, perguntou rapidamente, o que aconteceu? Mal acabara e um facho de luz desceu sobre o teto da confeitaria. Um instante depois, o proprietário saiu correndo, segurando um pequeno pacote. Esperem, gritou, não partam já. Podem levar esses biscoitos. Eram encomendas de um freguês, mas farei outros para ele. Seria, pois, estranho dizer que nesse universo vasto e impessoal, com um Deus tão distante, inacessível, estático e aparentemente alheio a tudo, as antigas verdades estejam sendo reforçadas e com espírito vingativo? Os jovens, principalmente nos dias que correm, querem uma religião capaz de atender às exigências de bom senso. Mas, quando o raciocínio sólido se esgotou e está na hora de fechar as contas, descobrimos que, a despeito de tudo, o universo é mais amável, mais dedicado e mais interessado em relação a nós do que supunham mesmo os nossos ancestrais. 13:20. Causas e efeitos materiais são obra de Prakriti. Alegria e tristeza, a experiência mental desses efeitos, são obra de Purusha, a alma no homem. A consciência divina se dilui na consciência humana. Como alma, a consciência divina é o observador imparcial. Todavia, a alma nos dota com a própria percepção e capacita-nos a fruir ou a padecer. Para nos tornarmos mais cônscios da alma, devemos reconhecer: não é o meu eu verdadeiro que padece ou frui. A bola rolante das reações emocionais é que mantém a atenção das pessoas fixa no jogo exterior da vida. Meu guru deu-me este conselho: permaneça sempre no eu. Saia de vez em quando para comer ou conversar um pouco, mas, surgida a oportunidade, volto de novo para o eu. 13.21. Purusha, atuando por meio de Prakriti e a alma agindo por intermédio do corpo,
Ambos vivenciam impessoalmente os gunas, fruto da natureza. O apego aos gunas é que força os homens a voltar à terra em ventres bons ou maus. Os 3 gunas ou qualidades constituem um traço onipresente na natureza. Sua mistura, que varia sempre, engendra as enormes diferenças observáveis entre os seres humanos. O brilho do diamante não é toldado pelo invólucro que o contém, seja esse diáfano, translúcido ou opaco. De igual modo, a alma não é afetada pelos gunas no homem, quer a pessoa seja santa, mundana ou perversa. Isso de forma alguma lhe afeta ou define a alma, que é dentro dela a presença do Espírito imutável. 13.22. O Espírito Supremo, que em cada corpo se manifesta como alma, é uma testemunha imparcial. Por meio da consciência do homem, faz as vezes do conselheiro que, embora aceite tudo, oferece orientação quando lhe pedem. A alma é o preservador que experimenta, sem reagir com mostras de prazer ou dor, o grande Senhor e o Eu Supremo. Em outras palavras, Deus é a alma do homem, individualizada, mas sempre perfeita. A alma é a testemunha, por meio do ego. Sua consciência experimenta as alegrias e os dissabores da vida. Por meio da intuição, oferece a orientação sábia, quando possível, ou seja, quando as pessoas solicitam ajuda e o ego, vez por outra, se mostra receptivo a seus conselhos. Não raro o devoto aliado do espírito ou insuficientemente protegido contra a tentação comete algum deslize. Se sua receptividade normal à graça divina não foi obliterada por ilusões passageiras, a alma entrará em cena e evitará que ele falhe novamente. Essa possibilidade, contudo, não deve, claro que não, servir-lhe de desculpa, mas tal pensamento pode ajudá-lo a manter-se esperançoso quando o caminho à frente estiver mergulhado em trevas. A graça é um recurso importantíssimo na jornada espiritual. Não é imposto, mas pode ser conquistado. De fato, sucede às vezes que uma pessoa em grande perigo de queda espiritual mereça por algum tempo ter experiências espirituais inefáveis, caso seu karma de vida passada seja de um modo geral bom. Essa bênção, devido a esforços anteriores na direção certa, irá encorajá-lo a retornar com boa disposição às práticas espirituais. Já outros devotos, também a caminho e evocando experiências marcantes, podem imaginar-se bem adiantados, mas na verdade sua alma, instada a agir assim em virtude de um bom karma, está apenas lhe oferecendo uma graça especial. Ai daqueles que repelirem essa oferta. 13.23. Não importa o seu modo de vida. Aquele que, uma vez esclarecido, compreende a relação entre o espírito, também sua alma individual, e a natureza, além no nível individual do corpo, com seus 3 gunas, ainda que se entregue às atividades do mundo exterior, não precisará renascer de novo. Aqui talvez seja útil reiterar que a passagem alude à compreensão intuitiva e não intelectual. Certa feita, meu guru repreendeu um discípulo por um deslize qualquer. O discípulo, embora mentalmente na defensiva, murmurou como se acatasse a reprimenda. Compreendo, mestre. Você não compreende nada, retorquiu o mestre. Se compreendesse, faria o que digo. 13.24. Para contemplar o eu no eu, o ego purificado por meio do eu, a mente esclarecida, alguns aspirantes seguem o caminho da meditação, outros o do conhecimento e outros ainda o da atividade desprendida, serviço. Aqui são mencionados de passagem os 3 métodos pelos quais podemos nos aproximar de Deus, ou seja, da realização de si mesmo. O primeiro é a meditação, a senda da atividade interior, a que chamamos ciência do Kriya Yoga. O segundo, o Sankhya Yoga, a vereda do discernimento ou dhyana. E o terceiro, o Karma Yoga, o caminho da reta ação. Poder-se-ia perguntar, por que Krishna não mencionou também o caminho do Bhakti Yoga, a devoção? Em verdade, sem devoção, nenhum outro caminho funcionará. Krishna enfatiza frequentemente no Gita a importância da devoção. Nesse capítulo, ressalta a necessidade de mover guerra pela causa da verdade. Daí as constantes referências ao Kshetra e a Kurukshetra, símbolo da luta que o progresso espiritual pressupõe. Quer na meditação, no julgamento ou na ação, uma atitude devota deve inspirar tudo o que se faça. A devoção é a corda que impulsiona a seta para o alvo. Sem ela, todo esforço espiritual reduz-se a amealhar um bom karma.
não poderá garantir libertação.